Olá pessoal, boa noite. Eu estou gravando esse vídeo para fazer uma revisãozinha com vocês nesses conceitos de vetor, tá? Vetores. Nós já estudamos vetores lá no primeiro ano do ensino médio, quando estávamos estudando força, lei de Newton e aquilo lá, né? Agora nós estamos estudando força elétrica, que também é força, né? Então esse conceito de vetor ele aparece novamente. E aí eu achei prudente lembrar a vocês alguns pontos principais para que a gente não tenha nenhuma dificuldade ao fazer algumas questões, ok? Então vamos lá, vamos dar um zoom aqui e começar a nossa revisão. Primeira coisa é por que vetor é algo tão importante em física, né? Porque diversas grandezas físicas são vetoriais, são grandezas que têm direção e têm sentido. Há exemplo da força, como eu disse, e aí pouco importa o tipo de força, força elétrica, força elástica, força de uma mola, força de alguém empurrando, pouco importa. Qualquer força é força e, portanto, é uma grandeza vetorial. Campo elétrico, que é uma coisa que nós estamos estudando agora, velocidade, aceleração e várias outras, tá? Essas são apenas alguns exemplos de grandezas vetoriais. E aí eu fiz aqui algumas coisinhas para a gente lembrar. Então vamos à representação. Um vetor ele é composto sempre de pelo menos três partes, né? Três pedacinhos. Então o módulo, a direção e o sentido. O módulo é a intensidade do vetor, está associado ao valor dele, tá? Então, por exemplo, eu faço uma força de 50 newtons, 50 newtons é o módulo, tá? É o valor. E no desenho, na hora que a gente representa o vetor por uma setinha, o módulo tem a ver com tamanho. Então, se um determinado vetor tem uma intensidade grande, eu procuro desenhar a seta com tamanho maior. Se o vetor que eu estiver desenhando tiver uma intensidade pequena, um módulo pequeno, eu desenho com uma seta menor. Tá? Direção é a reta suporte no qual o vetor vai se apoiar. Então, repara bem, aqui eu tenho uma reta suporte em diagonal. Se eu tivesse uma reta suporte vertical, com o vetor também apontando na vertical, eu teria outra direção. E o sentido, ele é para onde o vetor aponta. Então, aqui ele é representado pela setinha, efetivamente. Ok? Uma coisa muito importante que a gente vai usar é a regrinha de soma de vetores. E eu até escrevi ela aqui. Então, eu vou tentar dar um zoom aqui. Vou ler a regra e fazer um exemplo, tá? Então, o que a gente deve fazer para somar dois vetores? Coloca-se o início do segundo vetor no final do primeiro. Depois, liga-se o início do primeiro ao final do último vetor. Lendo assim não dá para entender nada, né? Mas no exemplo fica mais claro. Observa só. Aqui eu tenho dois vetores, o vetor A e B. O que eu quero fazer é somar um com o outro, então eu quero fazer A mais B. O que eu faço? Primeira providência. Eu desenho o vetor A igualzinho, do jeito que ele é, aqui embaixo, tá? Então repara, o vetor A é um vetor de direção horizontal, ele aponta da esquerda para a direita, espero que vocês estejam vendo aí no celular, no computador de vocês da mesma maneira. E ele tem um tamanho, né, um módulo de 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Então eu desenhei ele igualzinho aqui embaixo, tá vendo? 4 quadradinhos, mesma direção, mesmo sentido. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar o início do segundo vetor, que no meu caso é o B, né? No final do primeiro, ou seja, no final do A. Então olha só, esse carinha aqui, essa pontinha, é o início do segundo vetor. E eu tenho que desenhar ela no final do A. Então eu vou repetir esse vetor B, redesenhá-lo com o mesmo tamanho, mesma direção, mesmo sentido igualzinho, só que colocando o início no final do A. Exatamente do jeito que eu fiz aqui. Ó. E aí qual é o próximo passo da regra? Depois, liga-se o início do primeiro vetor, ou seja, o início do primeiro, que no caso meu é o A, né? Ao final do último vetor, que no caso aqui é o finalzinho do B. Então eu tenho que ligar o início do A até o final do B. Na hora que eu ligo aqui, eu obtenho o resultado da soma. Eu obtenho o vetor A mais B, tá? Que também é conhecido como resultante. Eu posso chamar esse cara aqui de vetor resultante. Ok? Então esse é o esqueminha que eu faço para poder desenhar a soma de dois vetores. Tá bom?
Ah, professor, isso aqui é o desenho, mas e se eu quiser saber o valor mesmo, né? Se esse vetor A vale 7 e o vetor B vale 15, como é que eu descubro o valor da soma dos dois? É só pegar 7 e somar com 15? Já adianto que não é assim tão simples. Para você somar dois vetores, você usa uma regrinha meio mais complicada. Você usa essa regrinha aqui, tá? Então, como é que funciona? Para calcular a resultante, então R é resultante, né? Acabei mexendo no negócio. Vou voltar aqui. Tem que pegar o valor do vetor A ao quadrado, então se o A vale 7, você vai botar o que aqui? Vai botar o que aqui no lugar do A? 7. 7 ao quadrado, né? Se o B vale 2, você vai colocar no lugar do B, vai botar 2. E aí tem o restinho da conta, menos 2 vezes A vezes B, cosseno de θ. O difícil, às vezes, é esse θ, né? Quem é esse ângulo aqui? Esse ângulo aqui, ó, que um vetor faz com o outro quando eu arrumo eles dessa maneira, tá bom? Quando eu arrumo eles dessa maneira, esse ângulo que um faz com o outro é o θ que a gente usa aqui. Alguns livros, ou talvez na internet, você pode encontrar essa expressão com esse sinal aqui valendo mais, tá? Ao invés de menos. O pessoal usa mais quando usa um outro vetor, ou melhor, quando usa um outro ângulo. Ao invés de usar o ângulo que eu estou usando aqui na figura, eles usam outro ângulo do lado de cá. Aí é mais, tá? Mas quando você usa esse ângulo aqui, depois de ter arrumado os vetores dessa maneira, aí o sinal correto é menos, tá bom? E aí, para poder a gente aprender essas coisas direito mesmo, eu separei dois exemplos. Então, tem esse exemplo aqui, né? Esse exemplo já é do nosso assunto de eletrostática, tá? Telefone pitando aqui. Para onde aponta a força elétrica resultante sobre Qzinho? Então, eu tenho aqui um triângulo equilátero, os três lados são iguais. Aqui embaixo eu tenho duas cargas Qzão, sendo que uma é positiva e outra é negativa, ou melhor, uma positiva e a outra é negativa. E aqui em cima eu tenho uma carga Qzinho de valor menos, né? Ou melhor, de sinal menos. Se você parar para pensar, essa carga Qzão faz força na Qzinho. Essa outra carga Qzão também faz força na Qzinho. O que ele quer saber nessa questão é para onde aponta a resultante das forças, tá? Ele quer saber para onde aponta a resultante da força elétrica. E aí é o que nós vamos fazer juntos agora. Então pensa só, essa carga Qzão, ela é negativa, tá? E essa carga Qzinho também é negativa. E a gente sabe que cargas de mesmo sinal, elas se repelem. Então menos com menos causa repulsão. Essa carga Qzinho sente uma força de repulsão que essa carga menos Qzão faz. E essa força de repulsão eu vou tentar desenhar aqui. Se não ficar muito torto, melhor, né? Então é mais ou menos para cá, tá? Essa força aqui é uma força de repulsão elétrica que é provocada por essa carga aqui de baixo. Ao mesmo tempo que a menos Qzão faz força, a mais Qzão também faz força. Só que agora é uma força atrativa, porque ela é mais e a outra é menos, né? Então é uma força atrativa. Essa força, se eu desenhar, vai ficar mais ou menos assim. Espero que esteja razoável, ok? E agora eu preciso desenhar a resultante desses dois vetores, né? Essas duas forças atuando juntas vai na prática empurrar essa carga menos Qzinho para onde? Para que lado? Para que direção? É isso que eu vou tentar desenhar agora. Desenhar como? Seguindo a regrinha que eu escrevi aqui do lado, né? O que a gente precisa fazer, pessoal, só para deixar assim mais certinho, né? Eu vou chamar esse cara aqui de F1 e vou chamar esse cara aqui de F2. Poderia ter chamado o contrário também, né? O primeiro de 2, o segundo de 1, não importa, tá? E aí o que eu tenho que fazer? Seguindo a regrinha. Eu tenho que desenhar o início do segundo vetor no final do primeiro. Então eu tenho que meio que transportar, né, essa força F2 lá para a ponta do F1, certo? Vai ficar algo mais ou menos assim. Vou mudar de cor para deixar mais claro. Então eu vou desenhar o início do F2 no final do F1. Vai ficar assim, né? Torto para o diabo, mas tudo bem. Aqui. Acho que aqui tá bom. Quem é esse vetor azul? É exatamente o F2. Só que eu desenhei ele lá, né? O início dele no final do primeiro, certo? Já que eu desenhei ele lá, não preciso mais desse F2 aqui. Ele já está lá desenhado de azul, então não preciso do mesmo vetor duas vezes, né?
Vou tirar ele daqui, ele já está lá na cor azul. O que eu faço agora? Agora eu tenho que seguir a regrinha. Ligar o início do primeiro ao final do segundo. Então, vou ligar o início do primeiro ao final do segundo aqui. Isso vai me dar a força resultante, certo? Então, esse cara verde aqui é a força resultante que a carga menos Qzão e mais Qzão fazem em cima do menos Qzinho, ok? Eita, já tirei a frase do lugar. Próximo exemplo. Próximo exemplo é o exemplo 3. Diminui aqui um pouquinho, o zoom ficou grande, né? O que o cara diz? O valor do campo elétrico que cada carga Qzão gera no ponto P, que é o centro do quadrado, vale 2 newtons por coulomb. Então vamos devagar. Eu tenho aqui um quadrado de verde, né? Um quadrado verde. E em cada vértice do quadrado eu tenho uma carga Qzão. Então aqui eu tenho uma carga mais Qzão, outra mais. Aqui também é Qzão, só que é menos. E aqui também é Qzão, só que é menos. Cada uma dessas cargas produz no centro do quadrado, que é o ponto P, um campo elétrico. E um campo elétrico de valor conhecido, que vale 2 newtons por coulomb. Beleza. Qual é a pergunta? A pergunta é, calcule o campo elétrico resultante no ponto P. Então, essas 4 cargas, cada uma produz o seu campo elétrico lá no centro. E ele quer que você calcule a resultante desses 4 campos elétricos. Tá? Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso? Antes de mais nada, é bom desenhar, tá? O desenho é uma coisa útil. Então, vamos lá. Olha para essa carga positiva aqui, né? A gente já viu nas aulas que carga positiva produz um campo elétrico que aponta para fora dela. É como se fossem setas saindo dela. Então, o campo elétrico que ela produz lá no ponto P vai ser uma seta apontando para cá. Ó. Por que aponta para cá? Porque aponta para fora dessa carga Qzão positiva, certo? A mesma coisa acontece com a carga Qzão positiva lá de cima. Ela produz um campo elétrico no ponto P que aponta para fora dela. Então, lá no ponto P, a gente vai ter um campo elétrico que aponta mais ou menos para cá. Eita, ficou torto para caramba. Vai ter um campo elétrico que aponta mais ou menos para cá. Tranquilo até aí? Bem, falta agora desenhar o campo elétrico gerado por essa carga negativa e também por essa carga negativa. Vou mudar de cor para ficar mais bonitinho, né? Essa carga, como é negativa, produz um campo elétrico que aponta na direção dela. Então, ao invés de apontar para fora, né, aponta indo de encontro a ela. Então, lá no ponto P, ela não vai gerar um campo elétrico que aponta para a esquerda, né? Ela vai gerar um campo elétrico que aponta na direção dela mesmo. Tirei o traço no lugar. Vai gerar um campo elétrico que aponta na direção dela mesmo. Então, vai ficar uma seta mais ou menos como essa daqui, ó. Estou desenhando em azul para diferenciar, né? Esse azul aqui é o campo elétrico gerado por essa carga negativa. E a de baixo, algo semelhante, né? Vai gerar um campo elétrico que aponta na direção dela, indo em direção a ela, né? Para cá. Então, repara que nós temos 4 vetores, 4 campos elétricos, cada um produzido por uma carga diferente. Cada um deles vale 2 newtons por coulomb. Está escrito lá no problema. Cada um deles... Usei a caneta errada. Cada um deles vale 2 newtons por coulomb, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma simplificada nesse problema. Se você olhar, essa seta azul e essa seta vermelha, elas têm a mesma direção, no caso horizontal, e o mesmo sentido, apontam da esquerda para a direita, né? Então, essas duas setas, né? Esses dois vetores juntos, eles se comportam como sendo um vetor só, que vale 4. Por que vale 4? Cada um vale 2, certo? Se os dois apontam para o mesmo lado, é como se fosse um vetor só que valesse 4. 4 newtons por coulomb. E os dois de baixo é a mesma coisa, né? Cada um vale 2, ambos apontam na direção vertical e para baixo. Então é como se fosse um só que valesse 4, tá? E o que eu tenho que fazer agora é calcular a resultante entre esses dois. E vou fazer o cálculo dessa resultante como? Usando aquela regra lá. Eu tenho que desenhar o início do segundo vetor no final do primeiro. Então, ó, eu vou fazer em azul para não confundir. Eu vou dizer que esse horizontal é o primeiro e vou dizer que esse vertical é o segundo. Poderia ter feito o contrário, tá? A resposta vai ter que dar a mesma.
Mas vamos lá. Esse vertical aqui é o segundo. Então eu vou desenhar o início do segundo no final do primeiro. Vai ficar algo mais ou menos assim. Feito isso, eu não preciso mais dele desenhado aqui no início. Então eu vou apagar ele aqui, porque não precisa mais dele. Ele já foi desenhado ali de azul, certo? Ele já foi desenhado ali de azul. E o que eu tenho que fazer agora é continuar com a regra, né? Eu tenho que ligar o início do primeiro ao final do segundo, tá? Então eu vou ter que ligar daqui para cá. Vai ficar algo mais ou menos assim. Torto pra caramba, mas enfim. Até que razoável. Então tá aqui. Esse carinha vermelho é o vetor resultante, tá? É o vetor resultante. Só que nessa questão, ele não quer que só que desenhe para onde aponta, não. Ele é um pouquinho mais exigente. Ele quer que você calcule o campo elétrico. Então, repara bem, a gente acabou de desenhar para onde aponta o campo elétrico resultante. Só que agora a gente precisa fazer o cálculo de quanto ele vale, tá? E para calcular quanto ele vale, a gente vai usar aquela fórmula que a gente estava vendo ali atrás ainda há pouco. Eu vou copiar ela aqui de volta, para a gente poder acompanhar a conta junto, né? A resultante ao quadrado é A ao quadrado, mais B ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B, cosseno de θ, tá? Nesse meu exemplo aqui, as coisas são relativamente simples, né? A resultante é esse cara vermelho, o vetor A é ou verde ou azul, tanto faz, e o vetor B é ou verde ou azul, tanto faz. E nesse caso, ambos têm o mesmo valor, né? Então, qual é o valor que eu coloco em A? 4. Seja esse 4 ou outro, né? Porque tanto faz, são iguais. Então, no lugar do A, entra 4. 4 ao quadrado. No lugar do B, também entra 4. Aí aqui a gente continua. 2 vezes A, que vale 4. B, que vale 4. Já escrevi B. 4. E agora o cosseno do ângulo, né? Bem, que ângulo é esse? Pessoal, o ângulo é o ângulo que um vetor faz com o outro. Deixa eu voltar lá. A gente rearruma os vetores daquela maneira, né? Escrevendo o início de um no final do outro. E o ângulo é esse ângulo aqui, que um vetor faz com o outro. No meu exemplo... Eita, eu tirei a figura do lugar de novo. No meu exemplo, o ângulo é esse cara aqui, ó. O ângulo que um vetor faz com o outro. Que me parece mais ou menos claro nesse exemplo, que vale 90 graus. Portanto, esse cosseno aqui é 90. Ou melhor, o ângulo é 90, né? E a gente precisa lembrar quanto que vale o cosseno de 90. Bem, eu não sei como é que vocês fazem, mas eu tento lembrar do círculo trigonométrico, né? Aqui é a linha do cosseno, aqui é a linha do seno. 90 graus é aqui. Então, se eu quiser saber quanto é que é o cosseno de 90, eu tenho que projetar para baixo, né? Então, isso aqui vai dar zero. Cosseno de 90, pessoal, vale zero, tá? E aí vai ficar 0 vezes 4, que 0 vezes 4 da frente, mais o 0 vezes o menos 2. Todo esse produto aqui vai acabar zerando. Então, a conta vai ficar até meio simples, né? Vai ficar r ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, que é 16, mais 4 ao quadrado, que é 16. 16 com 16 é 32. Portanto, para terminar, deixa eu puxar aqui. Para terminar, você vai ter que R vale raiz quadrada de 32. Que aqui está elevado ao quadrado, né? Passa para cá tirando a raiz, certo? A raiz de 32, para quem não lembra, é 4 raiz de 2. Tá bom? 4 raiz de 2. 4 raiz de 2, o quê, né? Eu acabei de calcular campo elétrico. E campo elétrico ó, é medido em newtons por coulomb. Então eu venho aqui e ponho a unidade de medida que é newton por coulomb. Newton por coulomb. Tá? E o que é isso na prática? Né? É o campo elétrico resultante que essas 4 cargas aqui produzem no centro do quadrado. Tá bom? Produz um campo elétrico que aponta na diagonal. Se eu fosse desenhar ele aqui agora, o campo elétrico, na verdade, ele apontaria aqui, ó, na diagonal para cá, assim, mais ou menos, né? E vale aquele valor feioso lá de 4 raiz de 2 newtons por coulomb. Bem, pessoal, essa é a revisãozinha sobre vetores e os exemplos que eu gostaria de fazer usando vetores no nosso assunto de eletrostática, tá bom? Então,
Tchau para vocês, até a próxima.